Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ler, trazer uma reflexão em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao 10. E diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas obstando-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua palavra, pela sua imensa graça e bondade. Não é fácil lidar com a natureza pecaminosa. Não é fácil lidar com o pecado, pois depois que o homem pecou, depois que o homem caiu, tudo que ele faz, ele é tentado a se gloriar dos seus feitos. E o ego, ele se alimenta justamente do pecado. O pecado é essa rebelião contra Deus. E é interessante que a palavra do Senhor nos diz que mesmo as coisas boas que viemos a fazer, como, por exemplo, em Mateus capítulo 6, todo o capítulo diz que fala sobre o jejum, sobre a oração e sobre também o da esmola, ajudar o próximo. Ele fala que isso pode ser uma coisa muitíssimo perigosa, porque ele nos adverte ali no comecinho do capítulo 6, que ao dar esmola, não toqueis trombeta. A orar, não sejam feitos os hipócritas que oram em praça pública. E também ao jejuar, ele diz que lava o seu rosto, porque muitos fazem isso para ser visto. Então, o Senhor Jesus está advertindo ali que mesmo as coisas boas, aquilo que façamos para Deus, essa prática que fazemos para Deus e também para o próximo, como a questão da esmola, ele nos adverte que isso pode ser uma coisa extremamente perigosa, porque por causa disso somos tentados a tomar a glória que é de Deus para nós mesmos, e tomando essa glória que é de Deus, na verdade estamos pecando, estamos nos rebelando contra Deus, e isso é algo extremamente perigoso. E Deus, pela sua infinita misericórdia, quando nos chamou, Deus, o próprio Deus, ele trata de tratar com cada um de nós, de nos disciplinar, de nos corrigir, para que nós na caminhada não venhamos a nos perder, a perder o nosso foco, a nos distanciar do nosso Deus. E bendito seja Deus, porque Ele nos disciplina, porque Ele nos ama, porque Ele tem esse cuidado para conosco, porque Ele nos livra de nós mesmos. Então nós devemos sempre dar graças a Deus por tudo que Deus tem feito e pela maneira que Deus tem cuidado de cada um de nós. E olhando para esse texto, é algo tremendo, interessante esse texto, não somente o texto, mas todo o contexto, como a mensagem que o apóstolo Paulo escreve para os coríntios. Na carta aos primeiros coríntios,
Paulo escreve justamente para esses crentes, porque essa igreja era uma igreja que Paulo chama de uma igreja imatura. Por quê? Essa igreja ela tinha várias divisões, ela tinha um grupo que defendia Paulo, né? Era o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas, o grupo de Cristo. Então eles disputavam entre si, esses grupos. Também eles eram crentes que viviam em briga, em contendas, né? E havia imoralidade, havia desordem no culto, na própria ceia. Então era uma igreja imatura. Então Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios para aconselhar aqueles irmãos, orientar aqueles irmãos para que aqueles irmãos se arrependessem. Essa primeira carta que Paulo escreve, ela não surte efeito a esses crentes. Mas Paulo escreve uma segunda carta. Essa segunda carta ela se perde. Né? Mas essa segunda carta que se perde, aos irmãos, quando lê essa carta, eles surtem o efeito, eles se arrependem. Então Tito, ele viaja para se encontrar com o apóstolo Paulo para levar essa notícia para aqueles irmãos que tinham surtido efeito nessa igreja. Então quando ele leva essa carta, ele leva essas notícias, apesar de não ser toda a igreja que tinha se arrependido, né? Alguns irmãos ainda resistiam a Paulo, mas a igreja, no modo geral, tinha aceitado a mensagem de Paulo. Então Paulo escreve essa segunda carta. Né? E essa segunda carta que o Paulo escreve é uma carta pessoal. Ele escreve mais ou menos essa carta no ano de 56 para 57, 56, 57, isso, que a primeira ele escreve em 56, né? E depois de um ano, mais ou menos, ele escreve essa carta. Justamente para escrever para os irmãos, trazendo algumas orientações, mas ele fala também sobre a questão pessoal, sofrimento de grande dificuldade e uma defesa do seu apostolado, porque tinha algumas pessoas ainda que não defendiam o seu apostolado. Né? Então Paulo escreve essa carta. E também ele escreve para instruir os irmãos sobre as ofertas. E no capítulo 10, no versículo 10, ele diz assim, alguns irmãos, Paulo denuncia alguns irmãos ainda dessa igreja, que diz assim, as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Tinha alguns irmãos que diziam, não, a carta de Paulo é boa, mas a presença dele, né? E as palavras deles, pessoal, é desprezível. Quer dizer, boa parte dessa igreja e alguns líderes não gostavam de Paulo e também duvidavam do seu apostolado e não gostavam da presença de Paulo ali. Então Paulo escreve para falar dele, da sua vida, do sofrimento que ele passava por defender o Evangelho, pelo sofrimento que ele passava por defender a verdade do Evangelho. E em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Vê que o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo que na Ásia ele passou um sofrimento tão grande, uma tribulação tão intensa, que ele diz que ele se desesperou da própria vida. Então o apóstolo Paulo mostra aí quanto sofrimento, quanta dificuldade ele passava na sua vida como cristão. No capítulo 3, versículo 4, ele coloca assim, aliás, capítulo 4, versículo 7, por diante, até o 11, ele diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Veja que nesses versículos, Paulo começa a colocar aqui os sofrimentos da vida, e ele começa a colocar que ele é vaso de barro, e o poder se aperfeiçoa justamente nessa fraqueza, o poder de Deus. Um homem que é fraco, que é vaso de barro, ele fala sobre perseguição, sobre angústia, tribulação, né? Sobre o sofrimento que ele carrega no corpo. No capítulo 6, versículo 4, Paulo traz outra lista aí de sofrimento, que ele coloca assim, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na minha paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber,
na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, em palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos mortos, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Veja que Paulo coloca aqui várias dificuldades, de angústia, de aflição, né? De dificuldade, de lutas tremendas que ele passava, e ele levanta tudo isso para falar o sofrimento que ele passava na sua vida cristã. E ainda no capítulo 11, ele traz outra lista aqui de grandes dificuldades que ele passou na sua vida cristã, que ele coloca a partir do capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler até o 28, que diz assim: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em náufrago, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, e em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja que Paulo coloca aqui uma lista de dificuldades, e uma delas que ele coloca, que ele deixa claro que ele fala em defesa do seu apostolado, no versículo 23 ele diz: são ministros de Cristo? Ele pergunta. Aí ele fala tudo aquilo que tem acontecido com ele. Falo como fora de mim, né? Eu ainda mais, em trabalho, de fadiga. Ele começa a colocar toda aquela lista. Então ele vai fazendo a sua defesa para dizer e mostrar para aqueles irmãos que ele era uma pessoa escolhida por Deus e passava por todas as aflições por amor de Cristo, por amor ao Evangelho, por amor a essa verdade. E é interessante quando olhamos para tudo isso, e olhamos justamente também para que nós vamos dar uma analisada agora no capítulo 12 de 2 Coríntios, de 1 a 10, é que Paulo ele começa a colocar aqui a experiência que ele teve como cristão, de ser arrebatado até o céu. Mas não somente isso, esse texto mostra que é bem interessante, que ele mostra um contraste tremendo nesse texto, de uma pessoa que foi até o terceiro céu, que ouviu coisa inexplicável, que não dá para expressar com palavra, mas ao mesmo instante que ele volta à terra, ele fala que é como se o inferno tivesse abatido sobre ele, porque ele disse que o mensageiro de Satanás, ele disse que vem sobre ele, faz bofetear, e coloca nele um espinho na carne. Então, quando olhamos para tudo isso e observamos todo o relato que essa carta traz, mostra que o cristão, o crente, o homem de Deus, muitas vezes passa por muita aflição nesse mundo, por muita dificuldade, porque é o próprio Deus que nos testa, é o próprio Deus que nos disciplina, é o próprio Deus que tem esse cuidado para nos livrar justamente da queda, para que não venhamos a nos ensoberbecer, para que não venhamos a nos esquecer de Deus. Então esse texto ele trata, no sentido geral, Paulo fazendo essa defesa, mas percebemos no sentido geral desse 2 Coríntios, que Paulo, aquele que serve a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que vive para Deus, ele sofre aflição neste mundo. Então o capítulo 12 de 2 Coríntios, ele começa a traçar justamente aqui, o apóstolo Paulo começa a tratar isso como se fosse uma terceira pessoa, mas ele está falando de si mesmo, porque ele diz: eu conheço um homem, né, em Cristo Jesus, que há 14 anos ele foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Assim ele fala, né? Deus o sabe.
E ele diz que esse homem, ao chegar lá no céu, ele diz no céu, no paraíso, como ele coloca aí, de ser arrebatado, chegar ao paraíso, diz que ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O que ele está colocando aqui, que o que ele ouviu lá no céu, não tem como expressar. É algo muito elevado para a mente humana. Está além do entendimento humano. E não dá para pegar figuras deste mundo para ilustrar o que ele viu. E ele não encontra neste mundo palavras para expressar essa revelação de Deus. O lugar que Deus foi preparar para a sua igreja, o lugar que Deus foi preparar para o seu povo. Então Paulo ouve essas vozes. Paulo ouve essas coisas que aconteceram lá e provavelmente ele viu essas coisas lá. E por causa disso, ele coloca de tudo isso que ele viu, né? Ele diz que quando ele volta aqui na Terra, ele diz que aconteceu com ele algo aqui, um sofrimento muito grande, uma aflição muito grande. Isso está descrito no capítulo 12, versículo 7 por diante, que ele coloca justamente que isso aconteceu, a primeira coisa que ele coloca, ele diz que ele acontecesse para que ele não viesse ensoberbecer, né? E também se exaltar. Isso ele coloca no versículo 7. E para que não me ensoberbecesse. E no finalzinho do versículo ele diz, a fim de que eu não me exaltasse. Quer dizer, ele diz que o propósito do sofrimento dele, o propósito da aflição que veio sobre ele, era para que através daquela revelação, da grandeza da revelação que ele tivesse de Deus, lá no céu, que ele viu, não viesse, de fato, gerar nele um orgulho, né? Em relação a uma autossuficiência, em achar que era um homem muito elevado, um homem santo, né? E Deus é o próprio Deus que autoriza, né? O mensageiro de Satanás, o espírito mau, para que ele pudesse, assim, humilhar o apóstolo Paulo. E ele coloca aqui que essa aflição, ele coloca ele no espinho na carne. De fato, não sabemos, a Bíblia não revela o que é isso. Ele se refere a um espinho na carne, mas a gente entende que o espinho na carne, ele tem a ver com dor, com sofrimento, com algo que o perturbava. E ele tem a ver com sofrimento no corpo, na carne. Ninguém sabe o que é, por mais que tentemos pensar em alguma enfermidade, alguma limitação física, mas de fato ele não revela, não vão arriscar nisso. Mas o fato é que era algo que trazia sofrimento, dificuldade. Ele coloca também que justamente esse espinho na carne, o qual era o mensageiro de Satanás, ele disse que esbofeteava ele. Era como alguém que apanhava no rosto. E isso mostra que a natureza desse sofrimento era algo humilhante. Ele era humilhado por causa disso. Ele se sentia inútil. Tirava dele as forças, vamos dizer, a capacidade. Ele se sentia humilhado. Isso gerava nele um desespero. Deixava ele humilhado e abatido. E no versículo 8 ele diz que ele orou 3 vezes. Ele orou ao Senhor 3 vezes para que Deus afastasse dele, essa aflição, esse espinho na carne, essa dificuldade. E a resposta de Deus é muito simples. Deus diz para ele que a graça do Senhor, a graça de Deus basta. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, porque muitas vezes em nossas vidas achamos que se tivermos alguma coisa em nossas vidas, alcançarmos alguma coisa, e se todas as respostas de oração, Deus não respondesse do jeito que esperávamos, então seríamos felizes. Mas, na verdade, Deus, pela sua infinita misericórdia, uma das maiores bênçãos que Deus nos dá é o fato de Deus não responder às orações do jeito que esperávamos. A resposta de Deus, a resposta das orações, muitas vezes ela é muito diferente daquilo que esperávamos. E por essas orações, a resposta dessas orações ser diferente, ela é uma bênção de Deus para nossas vidas. Ela acontece para nos proteger. Ela acontece de jeito para nos livrar. E a resposta de Deus para Paulo é muito simples. Deus ele não dá explicações, mas ele diz assim para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, o meu favor te basta, o meu cuidado te basta.
É isso que Deus está dizendo para ele. A minha morte lá na cruz, o meu favor, a maneira que eu cuido de você, e até mesmo essa aflição que eu estou mandando, essa aflição que está acontecendo com você, esse sofrimento, isso é uma expressão do meu cuidado, para que você não peque, para que você não caia. Isso é a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. Apesar de não entendermos isso, porque muitas vezes somos treinados pela própria sociedade e pelo nosso próprio ego, a acreditar que nós estamos sendo abençoados por Deus quando tudo está indo bem, quando não há sofrimento, quando não há angústia, quando não há dificuldade, quando não há aflição. Mas, na verdade, tudo isso muitas vezes que acontece em nossas vidas é uma maneira de Deus dizer: eu estou cuidando de você, para que você não peque, para que você não caia, para que você não se esqueça de mim. Porque se Deus deixasse viver nossas vidas de acordo com os desejos dos nossos corações, de acordo com as nossas vontades, nos afastaríamos de Deus e nos perderíamos na caminhada. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus nos guarda. E Paulo reconhece isso. Quando Deus fala isso para o apóstolo Paulo, ele reconhece. Você vê aqui no versículo 9, Paulo vai dizer assim: de boa vontade, pois mais me gloriarei na sua fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja que Paulo coloca aí, que depois que ele ouviu isso, Paulo começa a refletir, que Paulo estava com seu olhar, Paulo estava focado nas suas aflições, isso estava trazendo muita perturbação. Mas quando Deus fala com ele, Paulo tira o foco dele das aflições e ele agora bota o foco na graça de Deus, no favor de Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. E ele coloca aí que ele começa a se gloriar, ele começa agora a dizer, perceber que a graça de Deus, a misericórdia de Deus era uma coisa boa para ele, porque ele começa a perceber que estava repousando sobre ele ali a graça de Deus. E no versículo 10, ele começa a colocar, depois que ele reflete sobre tudo isso, que ele começa a ter prazer. Não somente no sentido da graça de Deus em si, mas ele começa a olhar para as suas fraquezas, ele começa a olhar para a sua necessidade, ele começa a olhar para as perseguições, ele começa a olhar para a angústia, e ele começa a dizer que ele começa a perceber que tudo aquilo que acontecia com ele, todas essas dificuldades, todas essas perseguições, todo esse sofrimento, ele começa a perceber que era por causa do amor de Cristo. Ele começa a perceber que todo o sofrimento que vinha sobre ele, que todas as privações era por causa do amor de Cristo. E quando ele começa a perceber isso, ele começa a entender isso, ele começa a ter prazer em tudo isso. Não é? Ele começa a ter prazer em tudo isso. Isso é belíssimo, porque quando ele estava passando por fraqueza, quando ele passa por aflições, por necessidade, perseguição e angústia, ele olha para tudo isso e ele começa a perceber por trás disso tudo que a graça de Deus está se manifestando, sustentando ele, dando força, vigor para que ele pudesse vencer as dificuldades da vida. Então Paulo começa a perceber que é o amor de Deus se manifestando sobre ele, é o amor de Deus livrando ele para que ele não viesse cair nas tentações. É o amor de Deus livrando ele para que o ego, esse ego que o homem tem, que tem a tendência de alimentar esse ego, ele não viesse se manifestar, ele não viesse ser alimentado pelos desejos humanos, mas que de fato ele fosse abatido pela graça e pela misericórdia de Deus, para que ele continuasse acreditando e confiando em Deus. Mas na verdade, veja aí que o propósito desse espinho na carne, o propósito das aflições, o propósito disso tudo era para que, de fato, ele fosse guardado e protegido pelo amor de Deus. E ele continua ainda no versículo 10, para concluir o versículo 10, ele diz, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo, ele percebe, ele analisa, ele olhando para tudo isso, ele chega à conclusão que nos momentos de maiores fraquezas, quando ele se sente impotente diante das dificuldades, quando ele não encontra nenhuma saída, aí ele diz que aí nessas fraquezas, quando ele não encontra força humana, sabedoria humana, saída para tudo isso, aí ele diz que ele é forte. E isso aqui é bem interessante, porque ele diz que se sente forte, porque é justamente no momento de maior fraqueza das nossas vidas que recorremos a Deus, nos humilhamos, choramos, confessamos nossos pecados, reconhecemos nossas falhas, dependemos da graça de Deus, aprendemos a esperar, exercitamos a paciência, passamos a ter uma esperança na vida eterna, na graça de Deus, nós passamos a ter uma comunhão com Deus, aprendemos a respeitar o próximo,
porque na verdade nos sentimos impotentes diante das dificuldades. Nesses dias que estamos passando de quarentena, é algo interessante, porque percebemos que o dinheiro ele não pode trazer a solução para o momento. Todos os países falam em crise financeira, em fome e que falta dinheiro para investimento na saúde. Também se fala que a ciência, a solução é a ciência. As pessoas falam. Lógico que ela é importante. E lógico que Deus pode dar sabedoria a essas pessoas para encontrar uma saída, uma cura. Mas até aqui sabemos que a ciência ela ainda não é o suficiente. Ainda não tem uma cura. E ainda não se encontrou a solução através da ciência. Isso mostra a impotência do homem. Também os políticos estão em pé de guerra. Briga por poder. E as maiores lutas dentro da política, cada um que quer o seu poder. Também percebemos que os homens estão perdidos e também não encontramos a solução através da política. Tudo isso mostra que Deus, a graça do Senhor nos basta. E todas essas coisas, todos esses mecanismos que foi o próprio Deus que nos deu para nos ajudar, eles são falhos. Eles são falhos. E tudo isso acontece para que possamos olhar para o nosso Deus e digamos assim, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. E isso é o que devemos fazer, confiar no nosso Deus, olhar para o nosso Deus e ver nele, encontrar força na sua graça e na sua misericórdia. Eu gostaria de deixar aqui algumas observações, pelo menos 3, apesar de eu ter explicado de uma forma prática, já aplicando, mas eu gostaria de enfatizar algumas coisas que eu acredito que nos ajudam. A primeira coisa delas é que o céu ele é real. E que devemos crer, confiar que Deus ele foi preparar um lugar, e um lugar belíssimo para o seu povo. Aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso. O céu, um lugar belíssimo, santo, que Deus foi preparar para o seu povo. Lá, um dia, a igreja, aquele que crê no Senhor, vai estar com o Senhor para todo sempre. E lá encontraremos a verdadeira paz. E viveremos para o Senhor por toda a eternidade. Ali não entrará maldição, não entrará aflição, não entrará angústia, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. O Senhor estará conosco, andará conosco, e ouviremos e veremos como Ele é. O céu é um lugar de paz. É um lugar de segurança. É um lugar o qual viveremos para o Senhor numa vida plena. Porque neste mundo não encontraremos a verdadeira paz. Segundo, o mundo, a terra, aqui, o mundo que habitamos, é um lugar de aflição, é um lugar de angústia e de dor. Os homens sofrem, as pessoas sofrem. Elas sofrem de decepção, de angústia, de ansiedade, de problemas financeiros, de dores, de lutas tremendas na vida. Porque o mundo, este mundo, o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição. Então, se apegar a este mundo é um engano. Porque este mundo tudo passa, a vida aqui é curta, ela tem um período de tempo. Então, devemos viver neste mundo e viver intensamente, mas para o Senhor, com esperança, com fé, sem se apegar a este mundo. Apesar de termos nossos projetos, nossas vidas e vivermos nesse mundo e procurar vivermos da melhor maneira possível, mas precisamos entender e colocar na nossa mente que este mundo ele é passageiro. Ele não é para sempre. Ele tem um período. E esse período aqui neste mundo é um período de aflição. E esse período de aflição na vida do crente é para que o crente ele não se apegue a este mundo.
E terceiro e último, a graça de Deus preservará nossas vidas. A gente vê isso no versículo 9, no versículo 10. A graça de Deus, o amor do próprio Deus para conosco, o cuidado do próprio Deus preservará os seus filhos, preservará os cristãos, preservará aqueles que pertencem a Ele, preservará a sua igreja. E esse preservar de Deus, a maior preservação de Deus para a sua igreja, é para que a igreja não peque, é para que a igreja não se afaste do seu Deus, é para que a igreja não venha negar o seu nome. E muitas vezes Deus manda aflição, Deus manda dificuldade, Deus manda dor e priva os crentes de muitas coisas, para que o crente olhe para o Senhor e diga assim para ele: a minha graça te basta, Senhor. O Senhor Jesus diz em João, no capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. É para que o crente dependa exclusivamente do Senhor. É para que o crente aprenda a amar o Senhor. É para que o crente dependa da graça de Deus. Porque neste mundo tudo é vão. E Deus manda aflição, manda dificuldade, e abate o crente, deixa ele abatido, para que ele olhe para todos os lados, não encontre nenhuma saída, e diga assim: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, para que eu possa olhar para o Senhor, confiar em Ti, me ajuda, Senhor, para que o homem possa desapegar deste mundo, para que o homem deixe de se gloriar em si mesmo. E muitas vezes nessas coisas sobre nossas vidas não encontramos nenhuma saída, porque é o próprio Deus que disciplina os seus filhos. Romanos, no capítulo 12, a Bíblia diz que Deus ama, Deus disciplina e ama todo aquele que recebe. E louvamos a Deus, glorificamos o nome do Senhor, porque Ele tem disciplinado o seu povo, Ele tem disciplinado todo aquele a quem Ele ama. Então devemos olhar para o Senhor, confiar no Senhor, porque Deus preservará o seu povo. Para concluir, irmãos, confie em Deus. Ame a Deus. Ore. Lembre-se sempre do Senhor. Cuidado com o mundo, com o seu próprio sistema, porque este mundo é passageiro. Se pegue a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não deixe que as angústias lhe afastem de Deus. Não deixe que as inquietações tirem o seu foco da presença do Senhor. Dependentemente do que vier acontecer na sua vida, lembre-se que Deus tem o melhor para você. E o melhor para você e para mim, que sou filho de Deus, é um novo céu. É o céu que o Senhor foi preparar. Um dia estaremos com Ele e gozaremos de toda a alegria, de toda a plenitude da alegria do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor possa nos ajudar. No nome do Senhor Jesus.